Hoje, mais uma entrevista, hoje com a minha amiga querida Ângela Cortez, aqui no podcast Marcas e Companhia. Ângela, obrigado por você ter vindo, obrigado pela oportunidade. Ela não mora no Brasil hoje, né? Queria que você contasse um pouco da sua história profissional. Eu conheço a Ângela há muitos anos, né? Conheci ela na Warner. Hoje nós trabalhamos juntos também, representamos a marca que ela representa no Brasil, na América Latina toda, né, e Canadá. Queria que você falasse um pouco da onde você começou, como você começou na área de marcas, né, e licenciamento. Seja bem-vinda no canal, viu? Oh, Marta, eu que agradeço. Estou super, super orgulhosa de você por Obrigada. toda essa iniciativa. Eu acho que toda essa iniciativa é com base na sua experiência. Verdade. E, além disso, eu acho que é como você vai utilizar esse conteúdo para ajudar novas pessoas, também transmitindo a sua experiência para novas pessoas. E é isso que mesmo. mais que me encanta, porque eu acho que todos nós temos que deixar um propósito. Dividir experiência, né? Dividir experiências e deixar um propósito no mundo, né? Eu acho que você está começando a fazer isso muito bem. Parabéns. Obrigada. Sou muito orgulhosa por você. Obrigada, linda. E da onde começou? Você começou na Warner? Como é que começou sua vida Marta, profissional? melhor a gente, se eu contar toda a minha experiência, mais de 30 anos de experiência, eu já sou aposentada aqui no Brasil. Que bom! Eu comecei com 15 anos a trabalhar, Marta. Assim, acho que a minha história de vida é que trouxe eu para que eu pudesse chegar aonde eu cheguei. E sempre através de um propósito, né? Eu acho que é importante dizer isso porque é um norte, né? Porque no meu coração eu sempre disse, um dia eu vou trabalhar numa empresa multinacional. Desde criança, eu comecei a trabalhar com 15 anos. O que te inspirou no multinacional? Foi algum programa de televisão? O que foi? Na realidade, foi meu pai. Acho que meu pai foi um pintor de casas de residência. E só que meu pai sempre pintou casas de pessoas muito famosas. Que bom. E executivos. E eu recordo quando eu era criança que meu pai me levou no Deutsche Bank, que ele pintava a casa do diretor, e eu cheguei a levar o orçamento de pintura com meu pai. Olha só. E quando eu cheguei nesse escritório, todos estavam falando outras línguas. E foi a primeira vez que eu estive no escritório de uma empresa, né, multinacional, na época era um banco. E eu falei, nossa, um dia eu quero trabalhar num lugar desse aqui. Olha só. Sabe? Então, onde a gente se despertou, né, a vontade. E aí foi quando eu me despertei. E fora isso, toda a minha realidade de vida. Eu sempre tive um sonho de dar uma vida melhor aos meus pais. E aí foi realmente que eu comecei a trabalhar super cedo. Com 15 anos, eu arrumei um trabalho nas Páginas Amarelas. Ah, eu lembro. E aí eu trabalhei Esse tamanho. Trabalhei 2 anos nas Páginas Amarelas. E aí, depois das Páginas Amarelas, eu tive uma oportunidade de trabalhar no grupo Lojas Arapuã, na área de compras eletrônicos. Depois, então, para mim foi uma grande experiência. Que depois, é uma base, né? Entender o seu cliente, como E o varejo, né? Naquela época, a gente mudava preço com telex. Nossa! Eu era uma das assistentes e tudo. E aí eu tinha que, quando mudava o preço de um televisor, ou por causa da concorrência, que eles ficavam olhando os preços das concorrências, a gente tinha que mandar telex para mais de 300 lojas. E eu era uma das pessoas que mandava esses telex. Depois disso, eu fui sendo promovida dentro dessa empresa, fui como ser assistente do diretor comercial da Lojas Arapuã. E aí ele foi convidado a trabalhar no macro atacadista. Olha só. De lá, eu consegui também, ele me grande convidou... varejo, né? Macro, um grande varejo. Sim, uma empresa holandesa. Isso. Inclusive, conheci meu marido nessa empresa na época. E aí, no final, eu comecei a trabalhar sendo assistente. Depois, eu passei para a área comercial. Foi quando eu tive a oportunidade de trabalhar na área de compras de confecção infantil. Comecei como assistente comercial de compras. Comprava da Malve, de outras empresas. Já tinha uma experiência bacana, né? Sim. Porque compras, você tem que ter uma análise do mercado, uma análise de tendência de moda, né? Sim, de concorrência. Então, já tinha toda essa bagagem. E aí, quando o Walmart chegou no Brasil, a minha gerente, sabe quem era a minha gerente? Cidinha Figueira. Olha só. Ela que também, eu reportava para ela, dentro do macro atacadista.
E aí, quando o Walmart chegou no Brasil, foi quando eu enviei meu currículo. A Cidinha também foi contratada pelo Walmart. Que bacana. E aí eu fui para lá como gerente de categoria, de confecção infantil também. Olha, já vai para uma categoria bacana, né? Sim. Aí Você já conhecia, já sabia? Sim, eu conhecia todos os fornecedores, isso conhecia. Então eu comecei do outro lado, É. né, do licenciamento. Então eu comprava produtos licenciados. Uma das primeiras campanhas que a Barbie fez no Brasil, quando a Barbie começou a operar no Brasil, Uhum. foi dentro do Walmart. Olha, Você acredita? Então, assim, eu e o lembro. Walmart é gigante E até os hoje, né? exato. Vamos pensar, né? Mas no Brasil você sabe que teve os seus desafios, mas verdade. assim foi uma grande escola para mim, Marta. Assim, então eu sou muito grata. Eu fiquei 8 anos no Walmart. Tive Bastante oportunidade de ir muitas vezes, inclusive, para Bentonville, onde é a sede do Walmart. E toda a parte de licenciamento, toda a minha experiência começou ali. Porque eu comprava da Disney, né, de Hering. Hering era um dos maiores licenciados da Disney do Brasil. A Disney não estava operando diretamente. A Disney ainda era por agente, Imagine Action. E aí depois passou a ser direto. Escritório Brasil, né? Então eu comecei as minhas primeiras campanhas de confecção, inclusive junto com a área de brinquedos do Walmart. E sabe quem era? Sandra Haddad. Olha só. Que está na ReHap hoje, né? Então, assim, a gente fazia muitas campanhas juntas, tipo confecção, com brinquedos. Tem enfim. total adequação, né? Exato. E aí, depois disso, fui para o Hopi Hari. Olha só. Aí você vai para entretenimento, né? Sim, aí eu fui para o Hopi Hari também por uma oportunidade que me buscaram. Foi muito interessante, mas foi bastante desafiador. Eu acho que, imagina, eu trabalhando na maior empresa de varejo do mundo e fui trabalhar num mercado que no Brasil não é. Que era hoje está diferente. Um dos maiores parques, né? Ele representava um... Sim, tem o Beto Carreiro, tem o Hopi Hari, mas assim, é uma indústria em desenvolvimento no Brasil. Entendi. Hoje está até muito maior, ou está em crescimento, né? Depois da pandemia, as experiências vêm crescendo muito. Mas naquela época, trabalhar num parque, eu achei que eu ia me divertir muito, me diverti. Mas eu trabalhava de segunda a segunda, Marta. Eu trabalhei 2 anos lá que parecia que eu trabalhei 10. Mas eu trabalhei com licenciamento lá também, que foi incrível. Eu era responsável por receitas internas, mas a gente licenciava Vila Sésamo. Olha. Porque dentro do parque tinha uma área de Vila Sésamo. E além disso, a gente também desenvolvia produtos. Né? Tinha uma loja, não sei se você lembra, se você visitou, de Vila Sésamo. Então, eu era responsável... Licenciada, né? Licenciada. Então, nós tínhamos esse contrato de licenciamento do parque. E, além disso, assim, eu era responsável por toda a parte de compras de não alimentos do parque. Depois passou a ser também de alimentos. Então, tudo que era receitas internas era minha responsabilidade. Desde o estacionamento até como chama? O guarda-volumes. Nossa. Mas foi super interessante, mas realmente... Teve um momento que eu falei, eu preciso tomar uma decisão. Não dava mais para trabalhar de segunda a segunda. Você tem filhos, né? Naquela época, meu filho tinha 3 anos e meio, 4 anos. Vivia no parque? O parque, hoje ele fala, não me fale em parque de diversão. Porque ele ia junto com a babá e eu trabalhando e ele com a babá lá, enfim. Aí eu mudei para Jundiaí também na época. Mas enfim, e aí naquele momento eu conhecia muitas pessoas. Sim, da área de eu queria voltar para marcas, São Paulo também, porque meu marido trabalhava em São Paulo. E aí, no final, eu fui para a Warner, né? Eu conheci a Silmara Mutini. A Silmara foi muitos anos da Hering. Isso. E eu trabalhei, na época do Walmart, a Silmara, ela trabalhava na área de desenvolvimento de produtos da Hering. Então, eu tinha muito contato com ela. Contato direto, né? E aí, quando ela foi para a Warner, foi quando eu, enfim, entrei em contato com ela e tinha uma oportunidade. Que bacana, aí foi quando eu entrei no licenciamento. E nossa, foi uma emoção muito grande trabalhar na Warner. Assim, todas as empresas que eu trabalhei... O portfólio de marcas também é gigante, Sim, né? E naquela época, assim, tinha tanto o Sonic, que estava no portfólio, Animaniacs... Looney Tunes também. Looney Tunes, era um clássico. Então, assim, até hoje, né? E assim, foi um momento muito interessante porque a Disney já estava com uma operação direta e a Warner começando essa operação direta. Marcos Bandeira, não?
Não, Na era o época, Marcos Macedo naquela época, que me entendeu? levou para o SBT. É, exatamente. E aí, assim, eu entrei como gerente de categoria sênior, né? Eu dividi a categoria, porque a categoria de confecção era a maior categoria dentro do Sim. negócio e a gente teve que dividir os clientes. Mas eu cheguei num momento na Warner, que para mim foi um grande aprendizado também. Naquela época, todos os contratos sempre foram fechados em dólar. Sim. Só que o dólar tinha subido muito. Então, assim, todos os clientes estavam Corda cabelo no em pé, pescoço. dizendo como que eu vou honrar Vou esses pagar. contratos? E eu falei, gente do céu. Até eu disse, na época eu nunca tinha trabalhado do outro lado de vender. Meu lado sempre foi de Era compras. de compra, né? Então foi um outro grande aprendizado. E eu falava, gente do céu, olha os desafios acontecendo. Por quê? Eu tinha que renegociar. Eu não estava conseguindo Todos os fechar contratos, contrato. né? Eu Nossa. estava muito mais tentando manter os contratos que existiam. E naquela época tinha Side Play, recorda da Side Sim, Play? sim. Foram números gigantes que eles reportaram para a Warner, mas eles já estavam num momento de desafios no Brasil, pelo número de lojas, né? Sim. Eu acho que se eles tivessem tido um número menor de lojas, acho que o negócio não estaria da situação como ficou. Entendi. Mas enfim, mas a gente tinha clientes muito importantes, muito Uma importantes. marca, né? Na verdade, tinha marcas clássicas, e assim, né? E as indústrias estavam buscando licenciamento, principalmente a indústria de confecção, como sendo um grande diferencial. Então, assim, no meu portfólio tinha Tip Top, no meu portfólio tinha Lupo, a Malve estava com outro. A Hering já não estava tanto, mas assim, existiam duas gerentes, então a gente dividia as contas. A seção de acessórios também era muito grande. Então houve um crescimento muito grande. E depois acabou que a Silmara. Então, assim, o que foi bacana nessa época? Você tinha os dois lados, né? Você tinha o lado de quem compra e agora o lado de quem vende, o que une uma marca com o produto, né? E eu acho que assim, o que eu consegui trazer para essa experiência do licenciamento foi toda essa minha experiência de varejo. Sim. E que hoje, até hoje, faz muita diferença no meu olhar. Não só do varejo, como até de experiências, né? Quando eu fui para o parque também, olhar com o olhar do visitante também, sabe? Tipo, que o seu cliente busca e o que ele quer, né? Então, entrar no mundo de marcas é você entrar no emocional do target que você vai atender. Não? Então, ok, quem vai comprar? Quem vai comprar? Quem vai consumir? Quem está visitando o meu parque? Qual a experiência do meu cliente com a minha marca, né? E eu acho que o varejo traz muita essa experiência para a gente quando você diz, ok, qual é o preço que tem que estar no ponto de venda? Você começa de trás para frente. Isso e mesmo. não de, né, tipo, ok, quanto eu quero vender? Qual é o produto que eu quero? O que o consumidor sempre esteve no meio, né? No meio que eu digo assim como o principal, né? Então eu acho que esse é um aprendizado que para mim faz muita diferença. A marca sempre agrega a marca licenciada sempre agrega ao produto um crescimento. Vamos falar um pouquinho do crescimento que uma marca licenciada traz para a indústria ou para o varejo, né? Sim. Na realidade, assim, a gente sempre, naquela época, era um diferencial, né? Hoje, acho que a gente tem um outro momento de desafios, porque, assim, existe as colaborações, existe o licenciamento de todas as idades, né? Porque, assim, o licenciamento do adulto no Brasil vem crescendo nos últimos anos. É verdade. Né? Lá fora já é muito maior. Já é muito grande. Né? Agora, uma das tendências também que eu vejo lá fora é o licenciamento de marcas mesmo de companhias, tipo marcas de eletrodomésticos, marcas de caminhões, né? Marcas, então assim... Que viram produtos licenciados. Então, existe toda essa tendência que está chegando no Brasil, né? Enfim, e naquela época, dentro da Warner, o que fez um grande diferencial para entregar uma solução para o cliente, para pensar... como eu posso ajudar mais o meu licenciado a vender mais? Porque se o nosso modelo de negócio de licenciamento é um modelo, quanto mais ele vende, mais a gente tem receita... Mais ele ganha, mais você reporta royalty, né? Exatamente. Então, neste caso, o meu foco foi, ok, eu já tenho os principais clientes
dentro do nosso portfólio. É claro que você está sempre prospectando, mas já existia um portfólio. Então, assim, a nossa estratégia, então esse meu olhar dentro da Warner foi, ok, o que eu gostaria, como que eu posso apoiar esses clientes a venderem mais? Então, a gente começou a fazer incentivo de vendas aos representantes, Olha, fazer isso é mais ótimo. participação em convenção de vendas, o desenvolvimento de produto, sempre, qual é o preço melhor? Ok, eu estudava muito a linha de produtos. Ok, qual é o preço? E o que vai vender também, né? Exato. Lançar aquilo que o público está buscando, né? Exato. Mas assim, às vezes, a sensibilidade do preço faz a diferença no total do quanto você vai vender. Às vezes, você pode até de ter royalties diferenciado por categoria, né? Então, isso me deu com que as categorias com que eu estava gerenciando teve um crescimento. E a Silmara, ela foi transferida ela foi promovida e transferida na época para a matriz da Warner, em Los Angeles, e aí eu fui promovida a ser diretora comercial da Warner nessa época. E assim, para mim foi mais uma vez um grande desafio, porque mas você já veio com uma bagagem muito grande, né? Mas a minha experiência sempre era confecção. Então aí foi quando eu entrei mesmo, me aprofundei. Os desafios da vida, né? Tanto nas promoções, quanto na parte de papelaria, que eu aprendi muito com a Babi, a Bárbara, na época a Bárbara Fernandes. Enfim, aprendi de todas as categorias. Brinquedos também, né? Publicação, que eu adoro trabalhar com publicação também. E aí foi quando realmente, em seguida, eu engravidei, aí voltei, aí eu trabalhei nessa época com o Marcos Bandeira, que já era meu chefe. Mas nessa época a Nickelodeon estava buscando uma pessoa, que na época era a Viacom, buscando uma pessoa para gerenciar o licenciamento no Brasil. E aí me indicaram, eu fiz essa entrevista e para mim foi incrível, porque assim, eu sempre gostei muito da Warner, mas cada vez mais eu percebia que o nosso portfólio era para adulto. Entendi. E o nosso mercado sempre era muito mais voltado para o infantil. E trabalhar com a Nickelodeon, e meu filho amava o Bob Esponja, eu tenho, né, um filho com diferença grande de idade com a minha filha, aí eu falei, quer saber? Eu vou apostar, embarcar nessa, vou apostar. E aí eu comecei gerenciando agentes, né? Eu nunca tinha trabalhado com agentes. Sempre foi numa operação direta. Entendi. Aí foi quando eu trabalhei muito próximo da Ixim, que era o agente de licenciamento da Nickelodeon. Lembro bem disso. E aí depois eu assumi também Argentina e Chile. Mas depois a gente começou também, era um dos goals da Nickelodeon, era operar diretamente. E aí, então, foi quando montamos uma equipe no Brasil, aumentou o portfório. Quando eu comecei a trabalhar na Nickelodeon... Bob Esponja até hoje é um sucesso, né? O Bob Esponja. E também nós tínhamos o Backyardigans, que estava na Discover Kids, com uma excelente distribuição. E minha filha era bebezinha. Então, eu tinha os dois targets da minha casa. E assim, foi incrível, assim, a equipe que a gente construiu, todo o desenvolvimento de construir, começar. A marca, né? Eu amo, Marta, eu amo começar negócios do zero. Que é bom, porque então, na verdade assim, você põe toda a sua experiência e você traz um sucesso para a marca que é garantido, né? Porque você já passou por várias etapas. É o que aconteceu comigo na Warner. É o que me aconteceu isso no Walmart. Você gosta de desafio, fala. Eu entrei no Walmart e não existia loja. Nossa. Eu vi as duas lojas do Walmart de Santo André e de Osasco nascer no mesmo dia. Olha só. Eu posso escrever um livro das histórias que eu vivenciei dentro do Walmart. Você tem que escrever outro livro em outro segmento. Exatamente. Eu sou louca para falar sobre isso, porque tem muito aprendizado. Assim, é uma empresa... Vou te falar, para mim foi uma grande universidade, o Walmart. Eu estudei, fiz minha universidade e tudo, mas ali
foi vivenciar, aprender. Enfim, a gente aprende todo dia. Entender o cliente, né? Na verdade, o que o varejo, a indústria precisa é entender o seu cliente e qual é o comportamento. Tem algumas marcas hoje em dia, não vou falar quais são, mas tem algumas marcas que querem conhecer passo a passo o que o seu cliente está fazendo. Sim. Qual é a dificuldade que ele tem, a compreensão do seu produto, ou tem uma promotora ali para explicar para ele como ele compra, como ele usa, ou como ele manipula. As redes sociais ajudam muito hoje, né? Sim, com certeza. Né? Naquela época não tinha, imagina, eu comecei com o Telex. E depois você vai para... Não, e aí eu fiquei na Nickelodeon, aí eu fui assumindo, na realidade, assim, tem uma coisa que eu acho que é muito interessante na minha história, como que tá de tempo? Uma coisa muito interessante dentro da minha história da Nickelodeon, que foi, eu fui muito para Hong Kong. Para as feiras de brinquedos, né? E para os grandes showrooms lá. E foi uma época que, bom, não muito diferente do que estamos hoje, a economia brasileira sempre com desafios. Verdade. E eu percebia que, assim, as primeiras vezes que eu fui, todo mundo, vamos falar de Brasil, vamos falar de Brasil. Uma das vezes que eu estive em Hong Kong, ficou muito claro para mim que, assim, ninguém queria falar de Brasil, Marta. Não, né? Quando estava todos da América Latina, todos globalmente na mesma reunião, iam falando, né, diretor por diretor. Sim. Brasil. Não, Brasil não nos interessa. Por quê? Primeiro, por todos os impostos que a gente tem de importação de brinquedos, mas pela economia. Então... Muito variável, né? Aí eu percebi que eu falei, se eu quero continuar nesse mercado, eu preciso aprender de outros mercados. Verdade. Porque somente o Brasil, no mercado global, não necessariamente é tão importante, sabe? E aí foi quando eu aprendi e tive a oportunidade dentro da Viacom Nickelodeon de assumir a América Latina, eu era responsável por South America e Centro-América. E aí então continuei aprendendo, estive na Argentina bastante para implementar a operação direta, foi quando a Viacom comprou a Telefé. Eu lembro. E aí a gente também trabalhando. Foi incrível essa experiência. Eu fui para a Argentina muitas vezes para a Telefé. Eu fiquei 3 meses. Fui morar na Argentina, vivenciar tudo lá, contratar pessoas. Entender. Então, assim, tem outra história aí longa para contar. Também. Outra operação, outra estrutura. Foi ótimo. Mas, assim, eu conheci muito a América Latina através da Viacom. Fizemos muitos negócios. E aí, antes da pandemia, assumi inclusive o México. Nossa. E aí foi quando realmente muito desafio, né? Sim, mas foi incrível, foi incrível. O México eu já conhecia, muitas vezes de ter ido, até pelo Walmart, mas trabalhando foi a primeira vez. E aí, depois disso, depois que veio a pandemia, o Covid, a minha vida mudou completamente. Mudou, né? Completamente. Para mim foi um grande desafio, como foi para todos os brasileiros. Sim. E depois você é convidada para... Então, Marta, eu tive Covid. Esse mercado é pequeno, gente. Mas são boas pessoas. Temos pessoas muito importantes nesse mercado e a Ângela, com certeza, é uma delas, né? Ela é referência na área de licenciamento de marcas no Brasil, na América Latina, nos Estados Unidos também e Canadá também. Eu ainda não não gerencio os Estados Unidos, Marta. Não, eu sei, mas você é uma referência, não? Eu estou falando em relação à referência. Sim, eu sou, assim, hoje eu fico muito feliz pela história que eu construí. Sim. E eu acho que uma das coisas mais importantes que eu, né, tipo, gostaria de deixar para as pessoas é fazer a diferença. Essa frase é a frase que eu levo na minha vida. Aonde você estiver, faça a diferença. Seja melhor, né? Melhor do que você é. Seja diferença em todos os aspectos. Né? Eu falo, faça a diferença de colocar o seu melhor. Eu falo sempre de colocar o seu melhor, o seu coração. Faça o seu melhor. Se coloca sempre no lugar do outro, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Bom, enfim, aí na pandemia eu tive Covid. Nossa. Mexeu muito comigo, confesso para você. Não estava preparada para passar por isso. Acho que ninguém, não é à toa que você sabe, o resultado do Covid para mim se transformou num livro. Isso. Né? Mas você está onde hoje? Espera um pouquinho. Antes do livro, conta que você foi para a ZAG. Então, porque foi no momento desse livro, no momento desse Covid, que eu tomei a decisão de que eu não gostaria de estar mais trabalhando na Viacom.
porque eu percebia que eu estava me dedicando 18 horas do meu dia. Muito, hein? Muito, porque eu estava trabalhando no horário do Brasil. Eu tinha um chefe na Europa. E eu trabalhava com o México, então eu começava muito cedo no horário do Brasil e terminava às vezes no horário do México. E às vezes começava de madrugada porque meu chefe estava em Londres. E eu falei, o que eu estou fazendo na minha vida? Se eu perder a minha vida, o que eu estou fazendo? Então, assim, eu fiz muitas perguntas. E o Covid fez isso comigo. E aí, quando eu voltei do Covid, olha pra trabalhar... dentro, né? Dentro de você, né? E eu falei, o que eu estou fazendo? Eu falei, não. Dei uma parada, voltei para trás, meio que calculei a rota mesmo. E nesta hora, Marta, eu realmente determinei para mim mesmo. Eu falei, há de existir um outro lugar que vai ser diferente. Olha, a gente estava num momento... Acho que a gente tem que determinar as coisas para nossa vida, né? Vamos pensar. Eu sempre determinei, Marta. Eu sempre soube a hora de entrar e sair. Na minha vida sempre foi assim. E ali chegou um momento, falei assim, eu amo o trabalho que eu faço, sou muito feliz com a equipe que eu consegui construir. Eu entrei sozinha, essa equipe da América Latina, 30 e poucas pessoas. Nossa, muita gente. Mas chegou o momento. E eu coloquei, inclusive, eu até fiz uma carta de despedida e nunca mandei para ninguém. Não, mas para você. É um efeito psicológico isso. Eu escrevi agradecendo por tudo que eu vivi ali naquele período. Um dia, eu abro o meu LinkedIn, tinha uma mensagem do Julian Zag perguntando se eu tinha interesse. Olha de falar com ele. Depois que você escreve, ó, passou, o universo acho colabora, que uns 4 ou né? 5 dias depois dessa carta que eu fiz. E é uma técnica essa é uma técnica psicológica. E aí realmente aconteceu isso. A gente atrai, né? Atrai as coisas que a gente deseja, né? Vamos pensar, né? Vamos pensar nisso. Eu fiquei muito em dúvida, porque eu falei, quem é Julian Zag? Quem é Zag? Que empresa é essa? Aí quando ele me falou, é Miraculous, Ladybug, eu falei, nossa, mas essa marca não é da Globo? Na minha cabeça, não sei por que me passou que era da Globo. Aí ele falou, não, aí me explicou. E eu também, outra coisa que eu já tinha muito determinada era, eu falei assim, olha, eu pretendo mudar de país. E eu pretendo morar em Miami, porque minha filha pretende fazer high school. Enfim, de repente, ele falou, não se preocupa. O meu objetivo é que essa pessoa venha trabalhar em Miami e você foi super bem recomendada. Aquela hora eu falei, é para mim essa vaga. Essa porta é para eu entrar. Entende? E foi assim que aconteceu. Eu estou na Zag, vou completar agora, dia 15 de março, 3 anos. Que bom, hein? E, assim, tem muito para construir. Tem muito para fazer. Tem muito, mas assim, o bacana é que a gente já conseguiu começar. Eu sou uma pessoa bastante estratégica. Eu acho que um pouco da história que eu construí, que eu aprendi, todos os cursos também que eu já fiz, verdade. E a universidade e tudo, mas as experiências de vida profissional que eu tive. Então, realmente é de construção. Eu adoro construir negócios. E adoro achar soluções. Que é o importante, né? Então, eu acho que hoje eu também acredito que eu estou contribuindo e fazendo a diferença na Zag. Não só na América Latina, Você como cuida no da Canadá, América Latina, Canadá e mas Brasil. eu acredito que também ajudando muito a equipe global. É uma equipe pequena, é uma empresa, né? Começou como familiar, em breve nós vamos aí passar por algumas, enfim, novidades aí. Em breve vamos comunicar. Mas eu estou muito feliz, estou morando em Miami, minha filha estudando, meu marido super bem, mas eu profissionalmente, eu sou uma pessoa muito realizada. Que bom, muito bom, muito bom. E estou feliz que você está na nossa equipe também, Marta. Eu sei que um grande desafio, a gente não é fácil, a gente tem construído muitas coisas juntos, eu agradeço bastante. E com uma equipe também de América Latina, no México a gente atua diretamente. A marca é uma marca incrível, que conecta com os meninos, com as meninas, com os jovens, com as mães. Não tem uma reunião que eu participo que as pessoas não falam, nossa, meu sobrinho, minha filha.
todos Todo mundo amam. conhece, Então, assim, gosta. é uma questão só de Não, construção. e a série é maravilhosa, né? Exatamente. A gente tem novos conteúdos chegando, a gente tem a marca Ghost Force também, que a Sim. gente lançou no SBT, com a Discover Kids. Então, assim, hoje eu trabalho também com a Disney na América Latina, com Netflix. Então, assim, a gente trabalha com todos os distribuidores Todos de os distribuidores, conteúdo. que é importante, né? E que eu acho que esse é um desafio, é um desafio não, uma oportunidade, ou essa experiência de trabalhar o 360 da marca, né? Sim. Desde a construção da marca, de experiência, De exibição. de exibição, a janela de distribuição, trabalhar muito Isso. alinhado com a equipe de distribuição de conteúdo. Então, é todo esse trabalho estratégico para poder realmente construir. E o ponto de venda, né, Marta? O Que é o ponto de principal, venda né? é fundamental. Não adianta lançar, Está- ter a marca, o produto e não vender, né? Está Ponto. Não muito perder venda. próximo do comprador. Sim, sim. Atualizar o comprador, né? Então, eu acho que a gente tem muito ainda trabalho para fazer, mas assim, o comprador precisa conhecer o que está acontecendo, né? Verdade. E muita pesquisa, né? Muita pesquisa para entender o consumidor. E nesse tempo, gente, ela escreveu um livro. Ela escreve um livro, Coração, Ação, Coração, Oração e Ação. Quando você começa a escrever esse livro? Conta pra gente. Vou deixar ele aqui. Na realidade, Marta, eu comecei a escrever o livro na Pandemia? Argentina. Na Argentina? Quando eu estava... Porque eu fiquei muitos finais de semana sozinha na Argentina. E aí, Sua então, família aqui no Brasil? você morava lá? conheci uma pessoa que é minha amiga até hoje, num restaurante, as duas jantando sozinhas em mesas separadas, até que se juntamos e começamos a bater papo. Ela era uma psicóloga. Olha só. E ela, terapia de música. Ela é cantora e terapeuta. Então, enfim, começamos a bater papo. De repente, ela falou: Você já pensou em escrever um pouco da sua história de vida, passar isso para um livro? Olha. Eu nunca tinha pensado nisso. Nunca. É que as pessoas olham de forma diferente pra gente, né? Aí aquilo Impactou, né? tocou muito para mim. Porque já tinha vindo algumas vezes para mim pela história do meu pai. A história do meu pai sempre me motivou a pensar em escrever algo. Mas realmente foi isso. Só que eu nunca mais voltei a escrever. Eu escrevi alguns capítulos e tudo, mas eu nunca mais, pela falta de tempo, né? Trabalhando 18 horas. Não dá, né? Muita coisa. Bom, no final, quando veio o bendito Covid na minha vida, foi que eu olhei para mim e falei: Epa, se você morrer agora, como tem várias pessoas morrendo, né? Quantas Perdi pessoas muitos amigos, né? Quantas Quem não pessoas perdeu, né? faleceram, Marta? Quem vai entender e quem vai conhecer sua história? Tudo que você já viveu. E aqui, nem imaginam, né? eu falei, porque e olha o seu principalmente cargo, olha onde você está e tudo, mas nunca sabe o que você passou, né? Sim. Eu falei, principalmente os meus filhos, meus netos. Tem que deixar uma herança, né? Então, foi naquele momento, Marta, você sabe que eu medito, né? Que eu sou budista, né? Eu acredito numa lei maior. Eu sei que muitas pessoas chamam essa lei de Deus, mas eu falo muito universo. Mas, assim, para mim, a forma de eu me transformar, principalmente desse estado de Covid, que eu estava muito mal, eu fiz 5 horas de meditação. Eu nunca tinha feito tanto seguido. Mas 5 horas sem parar. Libertador, né? Foi libertador. E assim, porque você, quando medita, você eleva seu estado de vida. Você eleva então, assim, sua mente, seu estado de mente, né? O budismo fala de 10 estados de vida. E nesse livro, então, assim, foi... E Se jogou, né? Não, aquilo me deu mais uma energia. A meditação faz isso comigo. Quando eu não tô tendo criatividade, quando tem alguma coisa difícil para mim, eu vou lá pro meu oratório e começo a meditar. Eu falo que é a minha máquina de energia. Todo mundo fala, de onde sai tanta meditação? Eu falei assim, é na oração. É na oração. É na oração ou na meditação. E aí, nessa hora, foi que eu comecei a escrever o livro. E aí, eu, inclusive, descobri algo no computador que nunca tinha. Porque assim, porque parecia que alguém estava ditando o livro para mim. Então, eu começava... Tem algo aqui no computador que você dita, você vai falando e ele vai escrevendo. Vai escrevendo, isso mesmo. Então, eu ia falando como se alguém estivesse falando para mim no meu ouvido.
E assim, Na verdade, é a sua história, né? A sua história de vida, você e aí passou para o livro, né? E eu contratei uma coach, que é a Regina, para poder, que uma das terapeutas que eu tive me indicou que ela é uma terapeuta para redação. Entendi. Então eu ia escrevendo e eu ia mandando para ela o texto para ela ajeitando. revisar, e eu passando mal, isolada. Eu estava isolada dentro de casa, Nossa. né? Eu estava só na sala, meus filhos estavam no quarto, não podia. não podiam, ter contato, a gente não podia ter contato, mas eu estava ali produzindo, Marta, os 15 dias produzindo. O livro praticamente saiu 90% nesses 15 dias do Covid. Olha, que bom, hein? Que bacana. E o livro não foi para me autopromover. O livro foi... É contar a sua história, por um né? propósito. Para convidar as pessoas a fazer a sua transformação. Nós não estamos aqui por acaso, Marta. Todos nós temos uma missão. Um propósito. E um propósito. E o porquê, né? E fazer a diferença. E eu falo muito do coração, porque é o amor. Coloca o amor, coloca o seu coração. Amor naquilo que você faz, desafios, né? Eu tive 500. Eu falo que por dia você a gente sai tem muito da vários zona de conforto, né? Sai da sua zona de conforto. Então, assim, como que eu saio? Através da oração, transformando. Então, assim, a minha meditação, eu levanto pela manhã, 15, 20 minutos. Quando eu posso, eu faço uma hora. Termino o meu dia com a oração, né? E ação. Porque não adianta também ter planos, orar e não agir, né? E não agir. Me deu uma bronca esses dias. Minha amiga. E a sensação que eu tenho é o seguinte: às vezes eu falo, será que é essa a direção que eu tenho aqui mesmo? Mas a vida te encarrega. E uma das coisas que eu acredito na oração, quando você está meditando, pensar, a fé. Mas você acredita e de repente você começa a agir pela fé. Quando você sabe para onde vai, a vida te encarrega. E sabe o que passa? Quando eu oro e tenho um objetivo, aparecem pessoas com a mesma sintonia. Como pode, né? Entende? Está tudo ligado, Marta. Está tudo ligado. Verdade. Essa é a leitura que eu tenho. Então, assim, quando você se conecta, vai aparecendo as respostas. Assim, tem o desafio? Tenho. Meus filhos têm? Tem. Meu marido tem? Tem. Todo mundo mas tem, assim, né? Mas eles são meus alicerces para eu poder crescer, evoluir. Você tem uma base boa, né? A família boa, né? Seu marido tá lá, seu filho está aqui bem empregado também. Sim. E você lançou o livro quando? Na realidade, você fez 2 lançamentos, eu fiz né? O primeiro lançamento foi o que nasceu no propósito na época do Covid. Isso. Que eu tinha que lançar com 50 anos. E foi uma festa e lançamos. Quando eu lancei a segundo, porque mais uma vez, nas minhas meditações, que eu tinha que lançar oficialmente, porque o primeiro foi para doar para as pessoas. Eu estava nos dois, exato. Né? Eu fiz um lançamento limitado. Isso. Depois aí eu abri pro mercado. Mas tem muita coisa, esse livro tem muita história ainda para contar. E conta um pouquinho, você está no Instagram? A gente tem o Instagram do livro, que chama Coração, Oração e Ação. Eu tenho o meu, que eu posto as coisas das águias, as minhas coisas, enfim, pessoais. Mas, na realidade, existe uma equipe trabalhando para mim no projeto, que é um propósito do livro. E quem quiser adquirir o livro? Ele tem na Amazon. Ele tem na Livraria da Vila, ele tem na Livraria Nobel e no Nordeste, porque eu lancei no Nordeste também. Ai, que bacana. Obrigada. Tem muita história para contar aí, Marta. Melhor cortar esse assunto. Eu quero que você volte mais uma vez, assim, que você estiver no Brasil de novo, para a gente contar um pouco da história, do que você quer lançar. A gente estava conversando antes de vir para cá. Existe todo um planejamento estratégico em cima desse livro. Porque isso vira uma palestra, isso vira tantas coisas, né? Tudo começa por uma vontade, muitas vezes a gente despreza aquilo que sente no coração, né? E você sentiu no coração, colocou no livro. Hoje você é uma profissional de alta performance, né? Minha amiga, mas eu te admiro muito obrigada, pelo que você Marta. Pelo aquilo que você conquistou. Ela é uma batalhadora, ela
vai junto com quem quer crescer junto com a gente. E eu só quero agradecer a você. Obrigado. Eu que agradeço. Sucesso no livro, sucesso na Obrigada. vida profissional, Obrigada. no seu tempo novo lá nos Estados Unidos. Sim. E ela está lá e aqui, viu? Ela sempre volta. E Sim, sempre sim, que você sim. voltar mais uma vez... Eu tenho muita história de imigrante agora para contar. Tem muita história. O Marcas e Companhia está aberta para você, a hora que Muito você obrigada. quiser falar, quer fazer uma live. Vamos fazer uma live direto dos Estados Unidos aqui? Podemos fazer quando você quiser. Estou querendo montar uma live pelo menos uma vez por semana, a gente contar e você Ótimo. contar suas experiências. Sim. Ter mais tempo, né? Eu tenho várias sugestões de temas, se você quiser. Não, eu quero. E ela dentro do Instagram terminando, da Ângela, você tem um texto, né? Uma inspiração diária. Só vamos terminar com essa inspiração que eu acho que é bacana. Você fala lá todos os dias. Na realidade, tem várias frases. Essas frases são do livro. De todas as frases do que eu tenho falado. Então, a gente fala de família, a gente fala de respeito, enfim, tem vários temas. Eu não sou psicóloga, mas eu acho que eu sou uma psicóloga frustrada. Mas eu recebo todos os dias. Exato. Eu recebo todos os dias uma meditação, é uma inspiração, algo do livro. Porque eu acho que as pessoas têm dificuldade de falar dos seus desafios. E o meu foco nesse livro é falar que todo mundo tem desafios, mas a gente pode superá-los. Tá bom, obrigado. Tá bom? Obrigada. Obrigado. Mais uma entrevista no Marcas e Companhia. Até a próxima entrevista. Terminei, mas depois eu